auto-hipnose como recurso para o autocuidado. E eu começo o trabalho, né, com a introdução. Há inúmeras possibilidades para cuidar de si, mas aqui será abordado sobre a importância da auto-hipnose enquanto uma ferramenta para o autocuidado. Um breve conceito. A auto-hipnose é um estado mental especial autoinduzido que favorece a ação do nosso pensamento sobre o nosso corpo, alterando nossa fisiologia. É um conceito que vimos no nosso curso, na aula do professor Osmar, e aí me faz linkar, né, com a abordagem aí da TCC, da teoria cognitivo-comportamental. Dessa abordagem, onde ela trabalha com a questão dos pensamentos, emoções, né, sentimentos e comportamento, onde aquilo que eu penso sobre determinada situação causa um efeito, né, nas minhas emoções, na minha fisiologia e, por consequência, no meu comportamento, né, onde eu bloqueio comportamentos funcionais ou disfuncionais. E aí, essa questão da auto-hipnose, né, pensamento sobre o nosso corpo que altera a nossa fisiologia. Uma outra definição do professor Marlos Vinícius Ferreira: auto-hipnose é a hipnose que uma pessoa dirige para ela mesma. Significa que você hipnotiza você mesmo. Tem uma outra definição que eu achei bastante interessante, eu não coloquei aqui, mas eu posso citar, que é do Miguel Coco, né, Raquel Palermo, onde eles vão conceituar a auto-hipnose como sendo um estado orifício de consciência, onde através desse estado orifício de consciência é como se fosse um acesso direto para o meu inconsciente, onde ali eu vou obter informações, vou desenvolver recursos, construir sugestões para aqueles objetivos que eu desejo alcançar. Então, essa questão dessa definição num conceito que é tão simbólico, metafórico, né, de estado orifício de consciência, é bastante diferente. Os outros conceitos a gente percebe uma certa concretude, digamos assim. E o conceito de autocuidado, né, que eu fui buscar na enfermagem, né? A enfermagem aí que tem essa identidade do cuidado, do acolhimento, né? Uma certa, eu diria até, maternagem, né? E essa pesquisadora, Bubi e outros autores, vem dizendo que o autocuidado está associado à prática de atividades que os indivíduos desempenham de forma deliberada em seu próprio benefício, com o propósito de manter a vida, a saúde e o bem-estar. É um conceito que parece bastante óbvio, né? Mas quando pensamos na questão dos profissionais, na percepção deles em relação ao autocuidado das pessoas, a gente pode perceber que muitas vezes, né, esse cuidar, ele pode prejudicar no sentido de que eu não permito que o sujeito tenha autonomia para exercer o seu autocuidado. E esse conceito da Bubi, ela foi buscar na teoria do autocuidado de uma enfermeira chamada Dorothy Oren, onde basicamente significa que quando eu percebo que uma pessoa ela tem autonomia, né, independência para realizar o autocuidado, eu preciso deixar que ela faça isso, né? Não há necessidade de que eu faça por ela. Então, podemos perceber, ou fazer uma associação, né, com a nossa prática, onde o nosso trabalho é fazer com que o paciente, o cliente, tenha ferramentas para se desenvolver, para ter autonomia, para ter independência. E pode acontecer também do profissional ter essa dificuldade, por exemplo, em dar alta para o seu paciente, né? E ao invés de fazê-lo andar com as próprias pernas, né, de criar asas e voar, fica mantendo ali aquela relação que não é mais terapêutica. E o contrário também pode acontecer. Dependendo dessa relação aí, né, de terapeuta, cliente, paciente, pode se desenvolver uma dependência por parte do paciente em relação ao seu terapeuta. Então, talvez seja necessário repensar um pouquinho
como que está sendo o meu trabalho, né, a minha estratégia, a minha abordagem, que ao invés de fazer com que o meu cliente tenha independência, ele se torne cada vez mais dependente. Né? Acho que isso é algo bastante importante e a teoria do autocuidado de Dorothy vem trazendo um pouco essa reflexão. Identificar quais situações pode-se lançar mão da auto-hipnose é uma forma de divulgar seus benefícios, tornando-a mais reconhecida e utilizada pelos indivíduos. É bem pouco visto, pelo menos eu não vejo tanto, nas mídias, né, sobre auto-hipnose. A gente vê sobre meditação, sobre mindfulness, sobre relaxamento, sobre outras práticas, yoga, mas sobre auto-hipnose não tenho visto. E sinto falta disso porque eu acho que é uma forma de poder divulgar, né, como eu estou colocando aqui. Eu só pratico aquilo que eu tenho conhecimento e segurança. Né? Eu posso ter um grande conhecimento, né, isso é super teórico, mas se eu não tenho segurança daquilo que eu conheço, eu não vou conseguir colocar em prática. Sabemos que, historicamente, o processo saúde e doença se pautava em um enfoque curativista. Vários teóricos falam sobre esse enfoque, mas eu trouxe aqui o do Miguel Cook e da Raquel Palermo. Né? Apesar de ainda haver essa abordagem curativista por parte de muitos profissionais, e muitas pessoas também buscam por essa prática, né? No sentido de que eu só busco cuidado quando eu estou no processo de adoecimento, ou quando eu já estou com uma doença ali instalada. Não se tem tanto esse pensamento da prevenção e da promoção, que foi o meu pensamento inicial ao falar sobre auto-hipnose e autocuidado. Que eu posso lançar mão disso pensando na prevenção e na promoção. E a auto-hipnose, ela é um momento de autocuidado, não necessariamente é preciso ter um problema de saúde, um problema de relacionamento ou no trabalho para utilizá-la. Né? Ela pode ser vista como um caminho para exercitar mudanças de hábitos indesejados, melhorar a saúde física e emocional, ou simplesmente para relaxar, recarregar as energias. Quantas vezes, né, no nosso dia a dia, seja no trabalho ou estando em casa, vamos falar na questão do trabalho, né, que é mais comum. De repente, no início do dia, no meio da manhã, eu já me sinto esgotada, cansada, fadigada. Então, se eu tenho conhecimento dessa ferramenta, eu posso parar ali por alguns momentos, né, e colocar a auto-hipnose em prática para recuperar as minhas energias e dar continuidade às minhas atividades ao longo do dia. E a questão da hipnose, né, gente? Não dá para falar de auto-hipnose sem beber da fonte, sem falar de hipnose. E aqui eu trouxe um conceito da Sophia Bauer. Já vimos muitos conceitos no nosso curso também, mas eu quis trazer o dela porque eu gosto da abordagem dela, né, do jeito como ela trabalha. Ela tem uma abordagem ericksoniana também. E aí ela vem trazendo essa conceitualização, onde ela diz que mesmo com toda a conceitualização tentada até hoje, não se consegue englobar a riqueza da experiência da hipnose, a qual, por meio dos fenômenos hipnóticos, capacita a pessoa a produzir novos aprendizados e a se utilizar da sabedoria do seu inconsciente a seu serviço. E realmente é bastante difícil, né, de englobar tudo isso, porque a hipnose é muito rica, né? Estamos falando aí de subjetividade, de criatividade, de individualidade, de uma infinitude de possibilidades. Então é difícil de pegar e conceituar, né, de colocar isso dentro de uma caixinha ali, de uma certa concretude. Não dá para fazer isso. As etapas do processo hipnótico, né, essas etapas a gente viu também no nosso curso com o professor Osmar, né, onde, vou falar brevemente, a questão da primeira etapa aí, né, a indução, onde eu vou orientar o meu paciente para que ele tenha um foco na atenção, na concentração,
ele vai seguindo as minhas orientações, né? Aquilo que eu vou falando, para que ele vá se sentindo relaxado, confortável, bem-estar, e vá conduzindo aí o processo hipnótico. O aprofundamento, que é ampliar, né, esse relaxamento, e aí eu tenho várias técnicas também do aprofundamento, onde eu posso fazer uma contagem, né, eu posso utilizar descida de escadas do elevador, e vou aprofundando. E sempre lembrar de pensar naquilo que é mais confortável para o meu paciente. Isso vai depender muito de uma boa anamnese que eu faço. Eu preciso saber se ele tem medo, por exemplo, de escada, de elevador. Eu não posso simplesmente pensar, né, tirar uma ideia aqui da minha cabeça, vou utilizar isso aqui porque funciona no aprofundamento do processo hipnótico, do transe. Se atentar sempre a isso, né? A verificação do estado hipnótico, que eu percebo através da observação mesmo do meu paciente, né? Onde eu vejo ali se ele começa a ter um relaxamento da musculatura, a gente percebe um caimento, né? Às vezes da musculatura da face, a respiração diminui a sua frequência, dá para perceber uma certa deglutição mais vagarosa, os movimentos oculares, e tem vários outros fenômenos que a gente consegue perceber. A manutenção do estado de transe, que é basicamente reforçar, né, esse estado. Sugerir que a pessoa continue nesse relaxamento, né, nessa profundidade de relaxamento. E o mais importante que eu diria que é a utilização do estado de transe, porque até a manutenção é colocar alguém em transe, fazer hipnose, qualquer pessoa pode fazer, como já dizem muitos professores. Né? Mas o que fazer com isso? O que fazer com o estado que eu alcanço junto com o meu paciente é que é, né, o grande lance aí. É que é realmente o trabalho na psicoterapia. Então, eu preciso saber o que eu vou fazer com isso. Eu vou colocar a pessoa por colocar, para a pessoa apenas um relaxamento, né? Não, tem outras utilidades. E a retirada do estado de transe, onde eu preciso ter um certo cuidado para que isso seja feito de uma forma no tempo do meu paciente. Um exemplo, eu posso utilizar uma contagem para que ele retorne para aqui agora, se sentindo calmo, tranquilo, bem disposto, alerta. Mas quando eu finalizo a minha contagem, eu percebo que ele não abre os olhos. Então, eu tenho que estar atenta a isso também. Não que vai ter algum problema, né? Vai demorar um pouco mais ali no estado. Mas para que eu perceba isso e possa refazer aí essa retirada, né? De uma forma que eu respeite o tempo do meu paciente. E em relação à auto-hipnose, o primeiro passo é ter a motivação. Eu preciso querer, eu preciso estar motivada, né? E a partir de então, estabelecer um propósito, definir metas que sejam realistas, específicas, metas claras, objetivas, né? Metas que realmente eu consiga alcançar. Construir as sugestões hipnóticas aí em relação aos objetivos que eu desejo. E na prática da auto-hipnose, seguir um passo a passo é um facilitador, até que ela se torne uma rotina diária, né? Porque se eu vou fazer isso pela primeira vez, eu preciso de um passo a passo para me guiar, né? Até que o meu corpo e eu também tenha certa disciplina e facilidade para praticar de uma forma mais informal, digamos assim, né? E esse processo ele pode ser guiado a partir de áudios ou a própria pessoa se guiar através do seu autodirecionamento e autopercepção, né? É uma definição encontrada em João Oliveira e Beatriz Acâmpora, que são professores de hipnose no Rio de Janeiro. E é importante diferenciar um pouquinho, por exemplo, os áudios, a gente encontra com facilidade no YouTube para várias situações. E a pessoa mesmo se guiar, ela pode, ela mesma, a partir do que ela estudou, do que ela leu, construir aí a sua autoindução, ou aqueles que estão no processo terapêutico junto com o seu terapeuta,
gravar, né, com a sua voz ou com a voz do terapeuta, esse processo para que ela dê continuidade em casa. Então, serve aí também como um coadjuvante, né, no processo terapêutico. Ela faz o processo da hipnose em consultório e da auto-hipnose em casa. E aí a questão de seguir um passo a passo, né, até que ela se torne rotina diária, também para que a pessoa tenha um condicionamento, o seu corpo reconheça os sinais, né, de quando, por exemplo, eu respirar fundo, eu já vou sentir esse relaxamento e vou conseguir entrar no estado de auto-hipnose. O professor Marlos Vinícius Ferreira, ele vem dizendo que, que o resultado da hipnose, ela vai se acumulando ao longo do tempo. Recomenda-se que seja realizada diariamente para se aperfeiçoar cada vez mais, no mesmo horário, cerca de 20 a 30 minutos. Na verdade, o que eu coloquei como sendo da hipnose, mas são os resultados da auto-hipnose, né? Só fazendo uma correção. E aqui os benefícios, né, do uso da auto-hipnose enquanto ferramenta para o autocuidado. Essa escrita aqui veio muito... eu posso ter lido, né, e aí feito um compilado do que eu li, mas foi uma escrita livre, né? Eu pensando na questão desses benefícios que me veio essa frase, né, onde pensar nos benefícios da auto-hipnose enquanto ferramenta para o autocuidado é, sobretudo, pensar nos próprios sonhos, desejos, objetivos, que por algum motivo deixam de serem realizados e caem no esquecimento, principalmente quando há tentativas sem êxito. E aí eu coloquei esquecimento entre aspas aqui, porque não se esquece. Fica guardado aqui em algum cantinho. Em algum momento vamos ser cobrados por esse esquecimento. Daí a importância de, diante dessas dificuldades, né, de alcançar resultados, certos benefícios, de praticar a auto-hipnose, né, para poder também potencializar as nossas capacidades, né, as nossas habilidades. E talvez até descobrir outras que não tínhamos consciências que temos. E aqui alguns benefícios citados por Beatriz Acâmpora e professor João Oliveira. Melhorar a autoestima e senso de valorização própria, autoconhecimento e percepção de estados mentais, renovação das energias e forças internas para a ação consciente, que foi um pouco do exemplo que eu dei, né, de quando eu estou no trabalho fadigada, cansada, cansar a mão desse recurso. Gerenciamento das emoções, fadiga e cansaço. Programação mental para objetivos e resultados. Aqui a gente pode pensar no uso da auto-hipnose por atletas ou por pessoas que praticam academia, malhação e desejam uma alta performance, uma melhora na sua performance também. Identificação e reprogramação de crenças limitantes. Tem uma infinidade aí de benefícios. Coloquei as mais, não vou dizer mais importantes, né? Porque quem vai dizer o que é importante é cada um que faz a utilização dessa ferramenta para o seu autocuidado. Então, as mais conhecidas. E minhas considerações finais. A auto-hipnose e o autocuidado estão diretamente relacionados. Por isso, o conhecimento aliado à prática diária possibilita a conquista de resultados que muitas vezes parecem distantes de serem alcançados. A importância da auto-hipnose enquanto ferramenta para o autocuidado está associada ao desenvolvimento da autonomia do sujeito para cuidar de si, assim como ele busca apoio para ser cuidado por outrem. Para além de ser cuidado, é necessário que cada um tenha consciência do quanto é responsável por si, pelo seu bem-estar e pela melhor qualidade de vida. Então, gente, precisa começar em nós, né? Precisa que cada um tenha motivação, que tenha essa determinação aí para colocar em prática e alcançar os objetivos dessa ferramenta. Porque a partir do momento que a gente coloca em prática e começa a perceber os resultados, a gente não quer deixar mais de usar a auto-hipnose. Então é isso. E minhas referências.
E meu muito obrigada. Bom, pessoal, eu peço desculpa pelo contratempo que nós tivemos aí, tá certo? Eu achei que essa apresentação dela foi uma apresentação bem objetiva. Por quê? Porque eu nunca tinha visto nem imaginado propor o uso da auto-hipnose com esta meta, com a promoção do bem-estar ou como um complemento dessa promoção do bem-estar. Na realidade, todas essas práticas contemplativas, elas têm esta meta, né? Mas é interessante porque muitas vezes nós ficamos procurando aonde que eu posso começar, onde que eu posso fazer hipnose, como que eu posso ampliar as minhas indicações. E hoje em dia nós temos, por exemplo, esses programas de saúde da família, que estão em todos os cantos do nosso país, e eu acho que é um campo fértil para quem tiver disponibilidade, começar a propor nestes locais, né, as práticas da auto-hipnose e outras técnicas contemplativas também, mas a gente aqui está falando da auto-hipnose especificamente, como complemento desses autocuidados, não é verdade? Eu tenho uma complementação depois de estratégias disso, mas como eu tinha combinado com o Francisco, e para ele fazer alguma, eu falei, Francisco, eu quero que você especificamente olhe e faça algumas considerações para a gente dinamizar, né? Se todo mundo for fazer consideração, vai ficar tem muita gente, vai ficar meio complicado. Mas todo mundo vai ter o seu momento de falar alguma coisa. Mas eu gostaria agora de pedir para o Francisco, tá, se manifestar, falar alguma coisa a respeito disso, e logo depois a Célia Cortez, a doutora Célia Cortez, deveria estar presente. Eu creio que ela não conseguiu entrar, eu não a estou vendo por aqui. Célia, você não está aí, né? Estou vendo, acho que não. Então, eu tenho umas considerações que eu vou fazer depois do Francisco, e aí eu vou abrir para a gente poder discutir, quem quiser falar alguma coisa, tá bom? E a Vivian também está por aí, ela talvez, quem quiser pode fazer alguma pergunta, ela pode responder também, se for possível. Então, Francisco, por favor. Ok. Bom, mais uma vez, boa noite a todos, tá? É bom estar aqui com todos vocês. E, primeiramente, dizer que, como o Osmar disse, o trabalho foi colocado de uma forma objetiva e sempre sendo muito claro. Tá? Então, primeiramente, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Existe muito conteúdo aí, e é interessante notar o seguinte, assim como o Osmar notou, normalmente nós pensamos de forma muito particular de como usar a auto-hipnose. E quando nós vamos ensinar isso, como foi observado também, no final de tratamento, onde nós vamos deixar algumas informações para que esse paciente continue um trabalho de automelhoramento, sempre se busca aquilo que particularmente nós precisamos. Agora, essa ideia do autocuidado parece que ajudou a entender isso de uma forma mais ampla, como se fosse um ritual, algo que eu agora compreendo e posso começar a pensar em coisas muito simples desses autocuidados, né? Então, a ideia do autocuidado, ele sugere enormes possibilidades para que cada um de nós comece esse trabalho, identificando pequenas coisas, como se fosse nesse ritual, para que eu possa estar melhorando. Sem dúvida, a auto-hipnose é o grande instrumento, né? Através da hipnose, como todos nós já sabemos disso,
eles nos oferecem, nós vamos entrar no processo de criar hábitos de uma forma muito mais fácil. Como todos também compreendem, um hábito ele tem aí algumas etapas, e na medida que eu começo a aplicar isso através da auto-hipnose, naturalmente, há uma facilidade maior para que eu vá cada vez mais me adaptando a essa nova realidade de autocura, de melhora e assim por diante. Então, em linhas gerais, eu gostaria apenas de dizer uma excelente ideia. A ideia do autocuidado nos faz pensar em elementos mais simples até do nosso dia a dia. Cada um de nós vai buscar isso. E, naturalmente, com a prática da auto-hipnose, nós podemos estar dinamizando tudo isso, tornando isso hábitos, e mais hábitos saudáveis que vão, naturalmente, vão exercer mudanças muito especiais na vida de cada um. Apenas isso eu gostaria de lembrar, porque o trabalho ele é autoexplicativo, ele trouxe muitas informações. Então, eu gostaria apenas de, primeiro, parabenizar, gostei da ideia, e também nos ajude daqui para frente, no contato com os nossos pacientes, utilizarmos até esse termo de uma forma mais ampla para incentivá-los, né, nessa procura pessoal por automelhoramento. A princípio é isso, Osmar. Eu queria agradecer ao Francisco, né? E eu vou pedir a bola de volta para mim. Eu quero compartilhar com vocês agora eu vou compartilhar com vocês um pedacinho apenas. Isso aqui é o finalzinho de uma aula que eu costumo dar. Está parado no lugar errado, deixa eu tá? Eu costumo dar um curso de gerenciamento de estresse e no final, está todo mundo me ouvindo? Tá, né? Sim. E no final, eu gosto de ensinar as bases da auto-hipnose de uma maneira geral, que eu vou apresentar para vocês bem rapidinho, mas só para lembrar alguns detalhes de como a gente faz a auto-hipnose, porque é lógico, a ideia, quando ela apresentou no curso este trabalho dela, a gente já partiu do princípio que todo mundo do curso já sabia como fazer auto-hipnose, né? Então, ela não inseriu no trabalho dela, porque não era o foco ensinar a fazer auto-hipnose, era o uso da auto-hipnose no autocuidado. Mas eu quero passar rapidamente para vocês verem como eu costumo ensinar os alunos a estrutura, para que a partir daqui a gente possa fazer uma... Vocês mesmo possam ter um pouquinho mais de instrumento para a gente compartilhar, para a gente trocar ideias. Primeira coisa que eu gosto de falar é que as bases da auto-hipnose, nós não podemos esquecer das leis da sugestão do Coué. O Coué, em 1915, quando ele fazia aquela sugestão, né, que ele fazia a sugestão com o paciente acordado, aquela sugestão ativa, né? Mas ele já usava esses 5 princípios dele, que são os princípios que eu acho que depois vocês vão ver, eu compilo como a base de como fazer auto-hipnose. Então, vai lembrar que a primeira lei da sugestão do Coué era atenção e concentração levam à realização. É aquela história do livro O Segredo, do filme O Segredo, né? E que a focalização em um determinado resultado leva à realização desse resultado. E eu costumo ensinar isso como imaginar o sucesso sucedido, né? A segunda lei é a lei do efeito invertido. Uma imaginação vivenciada, olha, imaginação vivenciada, ela vence a vontade, tá certo? Então, se eu estou com vontade de fazer uma determinada coisa, mas eu tenho uma imaginação de que aquilo pode dar certo ou pode dar errado, essa minha imaginação vai atrapalhar o desenvolvimento daquela minha vontade, né?
Então, essa é a segunda lei do Coé. A terceira lei é a lei do efeito dominante, que uma emoção maior substitui uma emoção melhor. Tá certo? Então, essa é uma lei forte e que eu acho que nós temos que, quando vamos fazer a sugestão em hipnose, nós precisamos compilar todos estes princípios dentro de uma frase, de uma linha só, como vocês vão ver. Então, a emoção maior substitui a emoção menor, chama efeito dominante. A quarta, quanto mais eu me determino a não fazer, mais eu faço. Ou seja, aquela história do nosso cérebro não entender a palavra não. Não é a palavra não, né? Quando a gente coloca um não na frente, se eu não quero pensar em determinada coisa, automaticamente aquela determinada coisa está vindo na minha mente. E é justamente o contrário. Quando a gente fala eu não devo usar a palavra não, eu não devo imaginar o não, eu tenho que imaginar o que eu quero, tá certo? Não o que eu não quero. Porque o que eu não quero, tirando o não, o que eu não quero está ali. E essa imaginação termina me atrapalhando. E, por fim, a imaginação pode ser dirigida. Essa é a mais importante dele, né? A lei mais importante do Coé é que uma imaginação pode ser dirigida. Então, se eu falo para alguém, imagina que você está numa praia, a pessoa imagina só a praia. Aí eu falo, agora imagina que você está andando nessa praia num dia à noite, chuvoso, a areia está fria, o cheiro do mar, aquele cheiro forte de peixe, aquelas ondas fazendo um barulho bem alto. Ou seja, eu estou modificando a experiência a imaginação que vocês tiveram. Isso é o que nós chamamos aqui no Brasil de imagética, tá certo? Que vem do americano imagery, e alguns chamam de imageria aqui no Brasil, imagética, imageria, e que nada mais é do que uma engenharia da imaginação, uma construção de uma imaginação em direção a uma determinada meta que eu quero, né? Então, isso tudo chama imaginar um sucesso vivenciado com a emoção desejada positiva. Tudo isso que eu estou falando, né? A gente brinca, fala com isso são falácias, né? Clássicas. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Se ela tiver cor, vale mais do que 1.000.000. Se tiver movimento, mais do que 1.000.000. Mas se tiver emoção, é imaginação. A imaginação, ela tem emoção agregada, né? E aí vem as técnicas da programação da auto-hipnose. Dentro das técnicas da programação da auto-hipnose, vocês vão ver que eu uso 5 passos, tá certo? Mas é importante a gente lembrar essa lei do efeito dominante. Criar a imagem do sucesso sucedido, onde você quer chegar, o que você deseja realmente. E dentro da programação da auto-hipnose, nós temos duas frases. Essas duas frases são assim fundamentais. Primeira frase, quando eu vou fazer uma autossugestão. Quanto tempo eu vou ficar? Quanto tempo eu vou me permitir entrar nesse estado modificado? Já que não tem ninguém fora para controlar, eu tenho que dizer para o meu cérebro quanto tempo eu quero ficar. Porque se eu não tenho um tempo bem definido, o meu processo não fica. Muitas vezes eu posso sair antes dele ter completado. Se eu dou um tempo, o meu cérebro parece que ele se organiza para completar todo o processo dentro daquele tempo. Então, a primeira fase é quanto tempo como eu vou programar meu tempo. Então, eu vou relaxar por 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, o quanto eu quiser. E quando eu acordar, eu vou. E aí, esta segunda parte é a programação da meta. O que eu quero fazer quando eu retornar? Cadê? Quando eu retornar, eu quero estar me sentindo bem, me sentindo melhor, me sentindo mais confortável, me sentindo tranquilo, confiante, determinado. Ou seja, esta programação tem um tempo e tem uma programação de uma meta, tá certo? Essa segunda frase é a motivação. É a imagem e a semântica, estar sentindo-se mais tranquilo ou mais confiante. Quer dizer, esta programação é importante. O quanto tempo e o que eu quero quando eu retornar. Isso me faz lembrar também que todas essas
a estratégia linguística da programação, ela existe. Então, óbvio, as sugestões têm que ter algumas características. Tem que ser coerente dentro das possibilidades. Não adianta eu, Osmar, com 65 anos, dizer eu vou fazer auto-hipnose e quando eu retornar eu vou conseguir fazer 100 metros em 8 segundos. Impossível. Isso não é coerente com a possibilidade. Tem que ser possibilidades concretas, factíveis. Positiva, eu sempre tenho que falar o que eu quero e não o que eu não quero. Outra coisa, uma sugestão por vez. Eu já vi uma pessoa dizer assim, eu vou fazer auto-hipnose, mas eu quero, quando eu retornar, eu quero estar me sentindo bem, mais confiante, mas eu também quero estar sem dor, eu quero estar com o meu sistema imunológico mais ativado, eu quero estar me sentindo ativo, ou seja, ela está fazendo tantas e pedindo tantas coisas, e eu brinco, eu falo, isso aqui é mais ou menos como pedir para o gênio da lâmpada, é um pedido por vez. Tá? Então, é uma sugestão simples por vez. Reinterpretar os sintomas. Se eu estou lidando com sintoma, não adianta eu falar, eu quero, quando eu estou com uma dor no dente, quando eu retornar, eu quero. Como é que eu vou fazer? Eu não vou estar com dor? Não, não é isso. Quando eu retornar, esta dor vai estar com uma sensação de dormência, ou esta dor estará com uma sensação de adormecimento. Ou seja, eu tenho que reinterpretar esse sintoma e imaginar como ele estaria se ele estivesse presente. Sempre na primeira pessoa, eu, e sempre afirmativa. Eu estarei mais seguro, eu estarei sentindo melhor. Quer dizer, talvez, quem sabe, eu possa sentir-me melhor. Não. Se você fizer colocar dúvida na sua sugestão, você já está atrapalhando. Imperativa, quer dizer, eu vou e não eu vou tentar ou eu não quero. E a melhora futura, né? Bom, isso tudo faz, para terminar, a gente colocar o que eu chamo os 5 passos da programação da auto-hipnose. Então, todo mundo que vai fazer auto-hipnose tem que ter esses 5 passos em mente. Primeiro, definir um tempo. Esse tempo pode ser auto-hipnose rápida. Eu vou dar uma palestra, falta 1 minuto para começar, eu fecho meus olhos, dou uma respirada profunda, faço o meu ritual para entrar em transe, imagino, vou relaxar por 30 segundos, quando retornar, vou estar me sentindo mais calmo, tranquilo e confortável. Pronto. Então, eu defini o tempo e a meta. Eu faço lá um ritual qualquer para entrar no meu transe, que é uma âncora ou um ritual qualquer. No meu caso, eu sempre faço uma inspiração profunda e solto o ar bem lentamente. Faço a imagética da meta sucedida. O que é isso? O que significa para mim esta meta? Eu vou estar me sentindo mais calmo, tranquilo e confortável. Eu já imagino, eu vou estar me sentindo calmo, tranquilo e confortável, e eu posso buscar um dia que eu me senti desta maneira. Então, quando eu estou soltando o meu ar para relaxar, eu vou, durante a expiração, buscar a minha meta, a minha imagética meta sucedida. E logo depois eu faço o ritual de saída. Essa imagem da meta sucedida, ela fica presente, focada ou vivenciada, tem que ser vivenciada durante todo o tempo que você está fazendo a sua auto-hipnose. Então, aqui está só um exemplo. Eu vou relaxar por 30 segundos. Quando eu voltar, eu vou estar me sentindo mais tranquilo e seguro. Faço uma âncora, que no meu caso é respirar e relaxar imediatamente, e imaginar o sucesso seguido, ou seja, o que é a meta, qual é a meta que eu quero. Essa imaginação vivencial. Eu tenho que vivenciar experienciando ela, ou seja, se eu tenho uma meta e eu consigo me imaginar feliz daquele jeito, se eu não consigo, eu vou buscar um momento na minha vida que eu me senti e resgato aquilo. Porque o que eu preciso não é só ter uma visualização dissociada. Eu preciso estar associado e vivenciar emocionalmente aquela experiência. E depois retornar fazendo um ritual de saída, que no meu caso eu faço uma inspiração profunda e retorno e pronto. Ou seja, eu acho que esses detalhes de como a gente faz a auto-hipnose, tá? Eu acho que são importantes, mas não foi o escopo da aula dela. Eu só estou fazendo isso a título da gente criar uma provocação para fazer alguma discussão maior, né? Eu vou sair daqui e vou voltar. E agora eu quero abrir para, se alguém quiser falar alguma coisa, eu gostaria que dê um sinal com a mão primeiro para que a gente possa, para que eu possa saber quem quer falar, né?
Deixa eu abrir aqui assim, deixa eu ver se dá para pôr todo mundo. Alguém quer falar alguma coisa? Dê um sinal com a mão e fale. Oi, eu levantei a mão. Quem que foi levantou que eu não vi? Eu quem? Mas agora você está aparecendo, você não estava aparecendo. Então Fica fala, aparecendo, vamos lá. Tá, eu estava até formulando aqui a questão e mandei no grupo, porque meu notebook eu estou sem áudio, e aí eu digitei no notebook, mandei lá no grupo e eu ia copiar e colar para mandar aqui. Eu sou extremamente apaixonado pela hipnose. E aqui no Brasil, em 2015, 2016, a Omni, essa instituição da Europa, dos Estados Unidos, trouxe um protocolo, né, ainda até com a ideia de um protocolo com o ISO 9001, né, baseado na proposta do David Hellman. E eu não sei se alguém conhece, né, esse protocolo. Sim. Da Omni. E ele é, de certa maneira, fantástico, né, pelo fato de que tem uma diferença enorme em relação aos outros protocolos que existem, né, em especial ao do Erickson, pela forma dinâmica, pela velocidade dele. Bom, eu nem quero em si falar do protocolo. A minha questão, que eu até joguei lá no grupo, ela é mais provocativa no sentido de que eu sinto, e aí eu falo mais como um filósofo, a importância de a gente repensar, de reconstruir outros protocolos que impliquem uma dimensão mais ética, mais crítica e política. Política aqui no sentido de pensar as micropolíticas do desejo, né? Quem assistiu a série Freud, né, que a gente até discutiu lá no grupo do Osmar, eu fiquei extremamente encantado pela série, por mais que ela seja uma ficção, pela questão que ela coloca, né, lá no último episódio. O Freud destrói o livro, né, o poder da hipnose. E, lamentavelmente, ele faz isso por conta de todo um jogo político que vale a pena o pessoal assistir e compreender. O que eu queria colocar é essa questão da auto-hipnose como autocuidado. Porque o que a gente está querendo dizer com cuidado quando essa ferramenta ela se transforma mais em uma arma que produz um pensamento sedentário, uma arma que produz um corpo dócil, um corpo obediente, né? Uma arma que serve só para fins não só publicitários, como a introduzir uma ideologia da competência dentro da clínica. Então, eu sinto que isso, é lógico, não é só com a hipnose em si, né? Mas o quanto que a gente está num contexto em que a gente vive certas patologias socioculturais, como o narcisismo, a fragmentação dos saberes, né? A maneira que o capitalismo produz subjetividades por conta de diversos discursos de poder, eu me pergunto se essas questões elas não devem ser extremamente repensadas, porque as pessoas vão e estão utilizando a auto-hipnose para simplesmente elevar ao máximo o seu desejo dentro de uma lógica da falta, dentro de uma lógica narcisista, dentro de uma lógica do poder. Então, é mais uma questão que eu estou colocando pelo fato de perceber o quanto que a saúde ela vem se prostituindo cada dia mais por conta dessas lacunas que a gente tem, na medida em que a clínica se transforma
numa clínica extremamente individualista e egoísta, né? Só para terminar, eu não sei qual é a experiência que vocês estão tendo nessa fase da pandemia, mas eu tive casos aqui de pessoas que, você pode me aplicar um exercício para me relaxar, ou de casos de pessoas que estavam com pânico mesmo, outras com fobia. Bom, a maioria, eu imagino que já sabe a diferença entre o pânico e a fobia, mas o caso da fobia de pessoas que estavam com medo de pegar um ônibus, né, e tendo que ir trabalhar, e ao mesmo tempo com medo de ser infectado e trazer isso para dentro de casa. Enfim, eu me recusei a aplicar qualquer ferramenta para esse nível de relaxamento. Porque, nesse sentido, eu compreendo que ou eu aplico com o objetivo de que essa pessoa relaxe, mas que ela repense a sua postura crítica em relação ao que está acontecendo, ou eu não faço. Ou eu não faço porque, senão, eu estou mandando esse corpo para a morte. Dentro desse contexto da pandemia. Ou seja, a gente consegue eliminar o seu pânico ou a sua fobia, né? E aí ela consegue trabalhar. Então, eu acho que essa situação e essa experiência com a pandemia está revelando o quanto a gente precisa repensar. Então, eu tomo a crise da pandemia como um divisor de águas para a gente poder pensar todas as questões existenciais em todas as dimensões da nossa vida. Tá bom. Gente, eu só queria pedir o seguinte, eu entendo o que ele falou, mas a gente muitas vezes negar o atendimento, isso é um ponto de vista meu, tá? E assim, eu nem quero abrir a polêmica aqui, mas é que o raciocínio que você tem do ponto de vista filosófico, que é bem interessante, que você colocou para provocar as pessoas, mas na realidade eu não sei se nós conseguiríamos oferecer toda esta reflexão desta maneira para aqueles pacientes que te procuram querendo se aliviar de um sintoma que ele está sentindo. É óbvio que nós temos que ter coerência em dizer para eles, olha, você perder o medo de altura não quer dizer que você vai poder andar se equilibrando no parapeito de um prédio. Esse é o cuidado que nós temos que dizer. Mas eu negar para ele a possibilidade de aliviar o sintoma dele, eu, particularmente, não concordo. Mas concordo se fosse um caso mais grave. Por exemplo, uma pessoa que tem uma dor de cabeça muito grande e vai fazer... Eu posso aliviar, diminuir o sintoma ou modificar, mas ele sabendo que ele precisa dar continuidade no seu diagnóstico, né? Mas são coisas para se pensar. Eu não quero polemizar muito em cima de uma situação, eu quero voltar especificamente para o que foi falado lá, quero ver se mais alguém tem alguma coisa para falar. Inclusive a Vivian, se quiser falar alguma coisa em cima do que ela mesmo falou na aula. Eu estou vendo que tem muita gente que tirou o vídeo, né, e que todos nós gostaríamos de rever o rostinho, né, de algumas pessoas, o Nelson Vilhena, a Bia, e algumas pessoas que eu gostaria de, eventualmente, aí a Bia França, e a Ângela Cota. Quer dizer, se vocês quiserem aparecer, eu fico feliz de ver, né, quantos rostinhos interessantes estão. E a gente olhando pelo rosto, a gente fica assim, aqui eu não estou percebendo quem é. Pode falar. Aqui deixa eu liberar você. Peraí. Deixa essa... Libera o seu som. Quem está com o nome Camila, libera o som, senão não consegue falar. Vocês estão me ouvindo? Pode falar, Francisco, enquanto ele aprende lá de liberar. Então, é bem rápido. Eu estava ouvindo o professor Dionísio, né? Só eu queria colocar que, é claro, a posição dele está voltada para uma área, ele está vendo de uma maneira muito mais aprofundada. E no dia a dia,
na nossa clínica, a questão de ver o paciente, a questão como ele está, nem sempre nós vamos utilizarmos, né, de um senso de profundidade dessa natureza, né? E, naturalmente, eu atendendo online como todos vocês, quando alguém, diante de uma situação, se coloca como estar precisando, sim, vai ocorrer, nós podemos nos ajudar, mas sempre existe a ideia de que possa também trazer mais algum subsídio, né, para que cada pessoa possa repensar suas questões, né? Isso, de uma certa forma, existe. Talvez a gente não consiga, num tempo pequeno, aprofundar tanto, mas existe sim esses cuidados, tá? E nem sempre, né, existe uma série de questões que o professor colocou que poderíamos, tá, discuti-las muito mais, tá? Mas na prática do nosso trabalho nem sempre é possível nós nos aprofundarmos tanto, porque eu não sei se isso traria muito benefício. É interessante que na sua própria linguagem já há uma crença limitante aí, né? Porque é possível, sim. E é mais do que possível. É urgente, é necessário e é um dever ético diante da nossa realidade. Então, é possível, sim. Né? Não é impossível. Né? Eu acredito que o coração da hipnose, da auto-hipnose, está na sugestão. E como a sugestão, ela remodela o nosso desejo. Aí eu volto para essa questão que já foi colocada e que acredito que é mais do que urgente uma reforma pedagógica, política dentro das clínicas, em especial da hipnose, porque ela é uma das terapias mais rápidas que a gente tem, né? E por isso que ela vem crescendo tanto, né? Sem dizer da questão do fetiche, né? Da publicidade em torno da ideia da regressão, coisas do tipo, né? Em que as pessoas procuram. Doutor Osmar, estão me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Eu queria voltar aqui para o assunto da aula, né? Que é a auto-hipnose, e parabenizar a professora, que realmente é um assunto extremamente interessante. Eu acompanhei aqui na UNB o professor Maurício Neuber, no trabalho dele com dor crônica. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar, pode continuar. E o trabalho de auto-hipnose, o treinamento do paciente para fazer a auto-hipnose, uma outra possibilidade também que ela citou, de uma gravação, né? E é extremamente valioso no trabalho com o paciente de dor crônica, que a terapia, né, a psicoterapia, a hipnoterapia é um dos recursos mais importantes ou mais valiosos nesse tratamento, né? Então, eu só queria parabenizá-la e de ter escolhido um assunto que está tão em voga e é tão importante nos tempos de hoje, né? Então, deixar aqui os parabéns e parabéns também para todo mundo que se disponibilizou a estar aqui assistindo a sua aula. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Astir, Cristina, Ronei, está todo mundo quietinho aí? Vamos lá, gente. Vamos conversar um pouquinho. Nós ainda temos aí uns 20 minutos de reunião. Então, enquanto vocês já estejam cansados. Enquanto alguém decide o que dizer, eu só relembrando, a minha colocação, a minha posição, eu estou partindo desse trabalho. Foi apresentado esse estudo, né? E que ela traz uma ideia, e a partir disso, e que, na verdade, quando eu colocando, mas eu acho que a ideia nesse momento é dizer, olha, existe uma ferramenta que conhecemos que é a auto-hipnose.
E ela pode ser uma ferramenta extremamente útil em momentos os mais diversos na nossa vida. E se nós aprendemos a manusear isso melhor, todos vamos ter benefícios. Então, a minha ideia é, talvez, nesse momento, eu queira apenas me sentir mais calmo e talvez, nesse momento, eu não vá ter condições de pensar no aprofundamento dessa questão. Isso vai ser tratado dentro de um trabalho terapêutico, onde tudo aquilo que precisa ser aprofundado pode ser. Isso tem um tempo, isso é feito de acordo com as possibilidades que cada pessoa oferece de se aprofundar em si mesmo, mas eu acho que a nossa ideia nesse momento é apenas dizer, olha, eu posso, em certos momentos, me concentrar um pouco, imaginar algo bom para mim, e nesse estado de relaxamento, de autocentração, que eu crio, em termos da minha fisiologia, todo um estado de recepção, venço esse meu senso crítico e me permito um estado melhor. Isso já é altamente satisfatório, né? Então, voltando para essa questão, apenas nesse nível, eu posso dizer, olha, é ótimo, eu vou pensar que eu quero melhorar algo em mim e eu posso utilizar isso de uma maneira simples, apenas sendo objetivo. Não sei se eu estou sendo claro, né? Por gentileza, vocês me perguntem, tá? Mas Eu isso. acho que você está sendo bem claro, Francisco, e eu acho que esse questionamento que ele fez tem a sua pertinência, mas nós não podemos esquecer que esse questionamento não é só com a hipnose é um instrumento. Se ele olhar a psicanálise, ele deve fazer a mesma coisa. Se ele olhar todas as formas psicoterapêuticas, deve ser a mesma coisa. Se ele olhar a prática médica, a prática psicológica, a prática de qualquer profissional da saúde, deve ter esta mesma referência ética, tá certo? Agora, são pensamentos que, na realidade, eu não tenho bases filosóficas, por isso que eu nem entro na discussão, porque eu realmente não tenho tendências filosóficas, né? Então, eu não conseguiria entrar numa discussão maior com relação a isso. No entanto, né, eu percebo que, mesmo fazendo tudo isso que eu fiz nesses meus 41 anos de vida médica, acadêmica, ensinando, né, eu não sinto que, na realidade, eu feri nenhum processo ético por ter feito o que me ensinaram. Por quê? Porque a minha intencionalidade é a melhor possível. A intenção que eu acho de cuidar do outro, de fazer o bem, é o primeiro passo para a gente ser ético, né? O primeiro artigo ético o primeiro ponto ético da medicina, né? Não fazer o mal. Não é fazer o bem, é não fazer o mal, antes de mais nada. Então, eu sempre me pautei por isso, né? Mas eu acho que a gente poderia passar para outras questões. Eu gostaria de saber se tem alguém... A Vivian quer falar, né? Então, Vivian, por favor, pode falar. Eu só queria acrescentar um pouco, quando eu pensei nesse tema da questão da auto-hipnose e autocuidado, refletir sobre a autonomia do sujeito, né? O quanto que, no processo terapêutico, conseguimos fazer com que, junto com o nosso cliente ou paciente, ele desenvolva essa autonomia, né? Para não ficar naquela dinâmica de que só o terapeuta é que conduz, ou que traz estratégias. Então, qual é o papel ativo ali daquela pessoa que busca pelo cuidado? Então, eu sei que existem várias ferramentas, né, no processo terapêutico, mas eu pensei na auto-hipnose por ser uma ferramenta aí rápida, né? Ela é relativamente fácil de ser aprendida, fácil de ser praticada. Então, eu acho que foi por essa linha aí que eu vim pensando na questão da auto-hipnose e do autocuidado. Perfeito. Tá, apenas, inclusive, Vivian, acrescentando um pouco, as próprias linhas terapêuticas,
elas já trabalham de alguma forma, eu digo assim, eu não sei se eu posso destacar alguma, mas eu diria que uma grande parte delas, ou as mais, não sei se a palavra é moderna, elas visam esse questionamento, né? Em que a pessoa aprenda a olhar a si mesma, a buscar, e essa ideia da dependência, né? Que um paciente fica dependendo de um profissional, isso hoje tem mudado muito, né? Então, a ideia é você chega em pontos essenciais, ajuda a resolver alguns focos que estão aí muito disfuncionais na vida da pessoa e vai lhe oferecer, sim, de uma maneira, de um jeito ou do outro, usando uma dinâmica aqui e ali, usando várias ferramentas, né? Nós temos PNL, tem ideias do coaching, tem outros grandes estudiosos na área comportamental que nos oferecem isso, né? E, seguindo o teu raciocínio, sim, a auto-hipnose, quando você percebe que esse paciente já está em condições desse autocontrole, incentivá-lo a isso, levá-lo a isso, sem dúvida é um avanço, sim. Sempre vai ajudá-lo. Eu queria falar. Oi, eu queria falar. Estou ouvindo. A voz, Asti, Pode falar. Só que ativa o seu, ela desligou o som. ativa o seu som. Ativou? Ativou. Ativou. Tá. Só fazendo uma parte sobre essa situação, parabenizando a Vívia para nos dar essa alerta sobre os cuidados de auto-hipnose, e ela frisou muito bem quando o paciente quer se desligar. Então, quando o paciente chega, ele vem com grande sofrimento. Às vezes, naquele momento, a gente não pode nem tocar em algumas feridas que a gente está vendo muito profunda. Você tem que dar um colo para ele, fortalecer, né? Para ele, mais para frente, ter olhar crítico, ter segurança, para questionar valores, ideologias. É como uma criança que chega na escola, aprende o Aiô, Tateti, Totu, ele vai pegando essas ferramentas e vai crescendo, né? Chegando uma hora, até como o Francisco colocou, que ele tem que ver outras soluções, outros profissionais. Às vezes, aquele mundo daquela terapia, ele já se sente fortalecido, quer voar, aprender outras coisas, se fortalecer. Então, é o cuidado, a gente tem que dar primeiro o colo. Depois que ele se fortalece, ele cria um olhar crítico e ele vai em busca de outras coisas para se fortalecer, para questionar, para alargar seu conhecimento, passar alegria, orientações por onde passa, diluir o seu saber com os outros, mas acho que no primeiro momento dar o colo. E a auto-hipnose é quando a pessoa já tem condições, quando ele já está fortalecido para poder fazê-lo. Quando a pessoa está muito fragilizada, essa ferramenta não pode ser no primeiro dia chegar e mandar fazer auto-hipnose. Então, tem que ter esse zelo pelo crescimento, acompanhar o crescimento do nosso cliente, até quando você sentir que ele está maduro para aquela situação. Tá bom? Obrigada. Eu acho que foi bem colocado, viu, Asti? Eu acho que foi bem colocado. Eu achei que é realmente um cuidado. A auto-hipnose é uma ferramenta complementar à terapia, à psicoterapia. Ela não é sozinha uma psicoterapia, né? Então, quem não está acostumado na prática da psicoterapia, tá certo? Tem que tomar cuidado. Por isso que eu acho que nós temos que tomar um pouco de cuidado quando às vezes a gente vê o pessoal da programação neurolinguística
ensina técnicas de auto-hipnose de cara, como se fosse, vou ensinar você a fazer auto-hipnose no curso e a partir Muito daí, bom. não. Isso Perfeito. é uma coisa complementar. A não ser o que eu chamo de auto-hipnose neutra, que tem praticamente a mesma característica das práticas contemplativas, das meditações, tá certo? E aí Perfeito. seriam para, vamos dizer, para reequilíbrio psicoemocional, psicofisiológico e tal. Excelente. É uma meta excelente. aberta. Mas quando é terapêutica, né? Não podemos esquecer que a auto-hipnose ela pode ser contemplativa, que é a mesma coisa que a meditação mindfulness, tal, que ela tem a mesma meta, ou ela tem um foco psicoterapêutico. O foco psicoterapêutico é complementar e coadjuvante. Perfeito. É a regra, lembrando, a regra de ouro da hipnose, né? Você só vai usar hipnose se você sabe tratar de outra forma, se você já tem uma opção, aí você vai usar hipnose como para completar esse seu trabalho, e não o oposto, né? Interessante. Vivian, você queria falar alguma coisa? Alguém queria falar mais alguma coisa? Cristina, Nilza, Luciana, Maria da Glória. Prazer. Eu queria só deixar uma sugestão, Osmar. Depois lá no grupo, eu trabalho a hipnose com mais 3 ferramentas, com a psicologia positiva, que é uma avaliação que eu mando a pessoa fazer, e inteligência positiva, que é novo também aqui no Brasil, e valores positivos. Com essas 3 ferramentas, eu acabei criando uma síntese e uma outra ferramenta, um layout, e depois eu queria até deixar uma sugestão de seminário lá com um grupo, depois, para a gente poder discutir e trabalhar essa perspectiva de uma hipnose mais crítica, né? Até provocar aí o Roney, que também é filósofo, a gente trazer um pouco de filosofia, né? Enfim, mas essas 3 ferramentas, em especial mais a inteligência positiva e a psicologia positiva, eu acho elas extremamente pertinentes como coadjuvantes para a construção do script. E aí, nesse momento, que eu vejo essa possibilidade de trazer essa dimensão mais crítica, mais ética e trabalhar essa perspectiva que eu tenho colocado. O Ronês, que tem direito à réplica. Réplica. Não, só falar pro Doni que eu não sou filósofo, não. Sou matemático, tenho formação em PNL, todos os módulos. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Maurício, você sempre tem algumas colocações interessantes. Quer falar alguma coisa? Maurício, que também é filósofo, psicólogo, matemático, físico e outras coisitas mais. Você quer falar alguma coisa, Maurício? A única coisa que... Bom, eu já tinha visto a apresentação da Vivian. A Vivian está de parabéns de novo. Obrigada. A única coisa que eu estava aqui refletindo com relação a essa questão da crítica, eu sempre, quando eu penso em psicoterapia, eu acho que a gente tem que tomar o cuidado. Eu acho que a reflexão crítica é incrível. Porém, a gente tem que tomar cuidado de respeitar a cosmovisão do paciente. E tomar o cuidado de não impor a nossa própria cosmovisão, o nosso próprio sistema de valores ao paciente. É só uma reflexão. Perfeito. Perfeito. Cristina, E observando ainda o seguinte, que quando falamos em terapia, nós lembramos o seguinte, são os vários níveis, como esse paciente vem. Se nós, para quem trata em níveis paciente com patologias, tá? Sabemos que há um longo caminho em que essas reflexões elas vão surgir com o tempo, né? Mas alguns pacientes, eles nem aceitam, você não pode nem aplicar hipnose, tem um longo trabalho à frente. Se você tem que fazer isso, essas ou sugestões, ou algum tipo de intervenção, de uma forma indireta. Então, existem níveis, assim, dentro dessas patologias em que essas pessoas se encontram, que devem ser respeitadas, e muitas vezes
elas não estão em condições de receber, digamos, certas informações ou certas críticas ou serem levadas a certos raciocínios. Existe um longo caminho a ser feito, né? Eu faria, para finalizar, apenas essa observação. Só para complementar um pouquinho, seria até uma forma de desconstruir, né, essas pessoas que chegam até nós buscando cuidado, quando elas não sabem sobre hipnose, sobre auto-hipnose, tem toda uma crença em torno, né, um mito em torno da hipnose. Então, em paralelo também, trabalhar essa desconstrução junto ao paciente, para que mais para frente ela possa se beneficiar dessa ferramenta, né? Eu estou vendo aí e em paralelo com na a aula lá da auto-hipnose. hipnose. Então tá bom. Gente, eu tenho a impressão que já estou vendo que as pessoas estão já meio aquietadas e tal. Agora, hoje foi essa segunda reunião no mês, foi apenas um teste que eu estava fazendo com o Zoom para ver se eu realmente me adaptava a ele. Estou vendo que ainda tem algumas coisas que aprender bastante, né? Preciso entender por que, eu vou precisar entender por que o filme não passou com o som, né? Eu vou procurar entender o que isso aconteceu. De qualquer maneira, a partir do próximo mês, nós vamos retornar com as nossas reuniões do grupo de estudos de hipnose, toda segunda, terça-feira do mês. Então, no próximo mês, eu não estou aqui com... Está ali? No julho, segunda, terça-feira vai ser no dia 14. 14. É isso? Segunda, terça-feira? Não, peraí. 14 de julho. Segunda, terça-feira, dia 14 de julho. Então, dia 14 de julho, tá? É um dia que nós vamos retornar ao nosso grupo de estudo, com o nosso grupo, as nossas reuniões, tá? Eu vou ver qual vai ser o tema que eu vou preparar. Agora nós temos a possibilidade de termos convidados internacionais também, né? Então eu vou começar a me aproveitar dessas possibilidades, porque depois de 170 reuniões pelo grupo de estudo de hipnose, praticamente todos os hipnólogos do Brasil já falaram no grupo. Então agora nós temos a oportunidade, eu vou procurar ver se eu trago novos atores para o nosso grupo para apresentar, para que a gente possa ver o que está acontecendo aí na nossa periferia geológica aqui no Brasil, não é verdade? Tá? Okay. De qualquer maneira, eu agradeço a todos vocês, parabéns, Vivian, tá certo? Eu agradeço também a todos. Eu espero que no dia 14 a gente retome, aí vamos ver se a gente retorna com a quarentena nosso modelo continuar. habitual. A quarentena vai continuar, mas olha, eu tenho a impressão que mesmo se a quarentena não continuar, mesmo se retornar, eu estou achando, eu percebi uma coisa, nessas duas reuniões que eu fiz, mesmo com aparentemente poucas pessoas, né, que estão aqui, na tela aparecem pouco, porque a maioria, é gozado que a maioria quer ficar quer esconder o rosto, né? Eu até entendo, alguns devem estar de pijama, outros devem estar deitados, mas é legal a gente ver o rostinho das pessoas, né? Mas, de qualquer maneira, eu estou achando que este modelo de proposta vai começar a ser um modelo e eu não sei, para ser honesto para vocês, se este ano alguma atividade complementar que não sejam as obrigatórias de acadêmicas se vão retornar presenciais. Tá? Eu tenho esta impressão e também vai ser uma experiência boa, porque nós estamos aprendendo a lidar com esse instrumento e eu tenho que dizer para vocês que, apesar dos meus 65 anos, eu estou gostando muito de aprender a mexer com essa tecnologia. Né? Estou apanhando bastante. É um bom instrumento. Mas estou gostando. Fala, Ronei. Eu me disponho a te ajudar e sempre que você quiser fazer uma reunião dessa, ser o co-anfitrião para poder tentar minimizar esses problemas para você aí, tá bom? Tá bom, Ronei, eu te agradeço. Na verdade, eu tenho uma pessoa que está me ensinando a mexer com isso, que é a co-anfitrião. O problema é que eu fiz
eu paguei o programa, eu paguei errado, eu fiz errado. Porque eu deveria ter comprado já com o pacote com a co-anfitriã. Você entendeu? E eu fechei um pacote que eu acho que não tem co-anfitrião. A maioria tem, não, viu? Ou se tem, eu não sei ativar. É isso aí. Se Então, tem, eu não soube ativar. Eu vou ver como que foi isso, tá? De qualquer maneira, eu agradeço e fica aqui a coisa, porque nem sempre todo mundo pode estar presente, né? E quando eu precisar, o Rony, conheço o Rony já há bastante tempo, a gente já teve algumas histórias juntos aí. Agora ele abandonou o grupo de estudo, foi para o grupo do Paulinho, mas ele está sempre presente aí nas nossas conversas, tá? Gente, boa noite para todos. Bom final de semana, boa semana. E a gente se vê no dia 14, hein? Tá? Um abraço boa a noite, todos. obrigada. Até logo. Muito Boa obrigada. noite, pessoal. Desculpa aí, hein? Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa Grande noite, abraço a Osmar. todos. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Boa pessoal. noite, Boa noite. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, A obrigada. Narcisa apareceu aí. Ó. As pessoas estão aparecendo só no final. Só Apareçam minha você voz, durante o Osmar. curso, né? Obrigada, viu? Nada. Tchau. Um abraço. Você acertou Mas a valeu questão a do pena, viu? pijama. Tá bom. Ah, olha aí. Esse rosto. Tchau. Quero ver o rostinho. Na próxima, eu quero ver o rostinho de todo mundo, nem que seja en passant. Um beijo para todos. Tchau. Tá bom. Beijo, obrigada. Beijo, Osmar. Osmar. Obrigada. Tchau. Eu não consigo sair.